Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Allan Kardec, o ícone da codificação espírita, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, irá indagar os nossos irmãos superiores na questão 799. E a resposta dada pela espiritualidade superior servirá aos nossos estudos da noite. Pergunta a Kardec: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos darão uma resposta longa, mas de profundo sentido filosófico. Então, quando Kardec indaga, não é, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, a resposta da espiritualidade: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então vamos procurar esmiuçar um pouquinho mais essa resposta, para que a gente possa tirar, né, todo o conteúdo dela no nosso estudo da noite. Então, quando Kardec indaga os espíritos perguntando de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, logicamente que ele está se referindo ao progresso moral, né? Então, no momento que ele faz essa pergunta, os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. E olha que resposta interessante. Mas essa resposta foi dada lá no século passado. Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Já era aquela época, já que hoje nós podemos dizer que o materialismo ainda continua sendo uma chaga. É um materialismo diferente daquele lá. Porque se nós vamos ver o momento que foi dada esta resposta pela espiritualidade superior, vamos verificar que foi na segunda metade do século XIX. A humanidade vinha de uma época de uma fé cega, ao longo de toda a história, especialmente na Idade Média. Então a fé era cega. Naquele momento de mudança da primeira para a segunda metade do século XIX, andou uma mudança acontecendo de um modo bastante radical. Aquela fé cega se transformou no materialismo. Kardec veio no momento do auge desse materialismo, né? Por isso que os espíritos dizem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Claro que era um materialismo diferente de hoje. Hoje a gente ainda vive na nossa sociedade humana o materialismo, que é fundamentado, esse materialismo atualmente, na posse. O indivíduo quer a posse. O indivíduo, muitas vezes, não percebendo que ele é um ser que vai continuar vivendo no tempo e no espaço, porque tudo não vai acabar ali no túmulo, ele não percebendo isso, ele quer tudo para si, mesmo que ele tenha que prejudicar o outro. Ele quer ser feliz agora. Então esse materialismo traz no seu conteúdo o egoísmo, a antifraternidade. Por isso que é muito comum na sociedade atual, nós percebemos lá fora como é que a criatura humana está agindo, né? Muitas vezes esquecendo que vai ter que responder pelos seus atos. Mas ele é materialista, então ele não percebe nesses seus atos algo contrário à lei de Deus, porque ele não acredita nisso. Já aquele materialismo do século XIX, lá à época de Kardec, era aquele materialismo fundamentado numa ideia um pouco diferente da atual. Lá naquela época era assim, ó: a pessoa, para acreditar em algo que não seja matéria, para ele acreditar, ele tem que tocar naquilo, para ele acreditar que existe, ele tem que ver, ele tem que medir, ele tem que pesar. Então fica difícil nesse contexto ele acreditar em algo que ele não consegue ver a princípio, que ele não consegue sentir em muitas oportunidades. Então, quando Kardec chega
E a pergunta, nessa questão 799, a espiritualidade responde que é destruindo o materialismo, essa chaga da humanidade. Ele está dizendo justamente isso, porque esse materialismo faz com que a criatura não enxergue algo mais adiante. E Kardec colocou muito bem essa questão, porque Kardec utilizou justamente desse momento, desse mar de materialidade do século XIX, para colocar a doutrina espírita. Então, o materialismo do século XIX era aquele assim, ó, onde, como se fosse um edifício, no primeiro andar tinha ciências materiais, não é? E no segundo andar distante tinha aquelas questões metafísicas, aquela questão de Deus, do Espírito, né? Essas questões de religiosidade. E Kardec, com a sua capacidade, seu discernimento, ele trouxe essas questões do segundo andar para o primeiro, através do estudo da mediunidade. O fenômeno mediúnico serviu para Kardec apresentar o mundo espiritual. Então nós vamos observar que essa resposta, iniciando assim, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, nós vamos ver como ainda é atual essa resposta. Como ela ainda é atual, porque esse materialismo continua presente aqui na Terra. E essa chaga, ela só vai deixar de existir no momento em que a criatura humana se transforme e busque outros valores, que são esses que nós estamos buscando aqui, que outros irmãos de outras religiões também estão buscando, que é a espiritualidade, a vivência dessa espiritualidade no seu dia a dia, porque muitas vezes também ocorre até entre nós, do indivíduo ser espírita, por exemplo, saber da reencarnação, da lei de causa e efeito, mas agir como se não soubesse, através das suas escolhas, através do seu pensamento, através daquilo que ele está fazendo da sua vida. Então ele acredita intelectualmente nesses fatos, mas ele não age como se acreditasse. Então, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Porque no momento em que nós deixamos de ser materialistas e começamos a ser criaturas mais voltadas para a espiritualidade, nós vamos começar a perceber que os nossos interesses não são só aqui na Terra. Os nossos interesses transcendem a esse local. Por quê? Porque por mais que eu tenha materialmente, por mais que eu possa usufruir disso, eu sei que em um determinado momento nós vamos ter que deixar por aqui esses fatos, esses valores. Nós vamos ter que deixar, porque nós vamos voltar à espiritualidade. Por mais que nós tenhamos, ninguém fica por aqui, nós vamos ter que voltar oportunamente ao mundo espiritual. Então, os nossos interesses saem dessa relação tão somente material para ir para um outro nível, que é o nível espiritual. Nível espiritual. Nós começamos a perceber isso. Então, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida. Nós não temos mais dúvidas da vida futura. Nós não temos mais dúvida de que a vida efetivamente, né, se desdobra na dimensão espiritual. Nós recebemos, né, muito seguidamente mensagens dos nossos familiares, dos nossos companheiros. A literatura toda está aí nos demonstrando isso. Então nós sabemos que a vida futura não há mais dúvida com relação a ela. O homem compreenderá melhor que ele pode assegurar o seu futuro pelo presente. Nós podemos assegurar o nosso futuro pelo presente. O que está dizendo aqui? Que aquilo que nós fizermos hoje vai repercutir logo ali adiante no nosso futuro. Tanto nessa vida, nessa encarnação, quanto em encarnações posteriores. Tudo aquilo que nós fizermos repercute adiante. Então, se hoje nós temos essa certeza, e nós temos, nós podemos ficar tranquilos de que se efetivamente nós realizarmos hoje aquela autoiluminação de cada um de nós,
vai repercutir logo ali adiante, nessa vida própria, em outras, não é? Essas nossas escolhas de hoje. Então vamos escolher melhor, vamos agir, né, de acordo com aquilo que o Evangelho nos convida. Então, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, destruindo os preconceitos de seitas. O que são preconceitos de seitas? É aquele preconceito que existe ainda aqui na sociedade humana, de que ideia de que a religião separa os indivíduos, ou seja, se tu é dessa religião, mesmo que a minha, tu é meu irmão. Agora, se tu for de outra, tu não é meu irmão. Se tu é dessa religião semelhante à minha, o nosso Deus é o mesmo. Agora, se tu for do outro, nem Deus tu tem. Essa é a ideia que muitos ainda persiste, não é? Em vivenciar aqui na Terra, esse preconceito de seita, como se houvesse diferenciação dos indivíduos entre essa ou aquela religião, ou entre aqueles que não têm seita ou religião. E essa verdade, não é, de que não deve haver nenhuma modificação, transformação da criatura humana de acordo com as suas seitas, está muito bem estabelecida lá no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. No último item, o item 20 do referido capítulo, é feito uma pergunta, não é, ao Espírito São Luís. A pergunta é assim, ó: deve haver diferenciação na prática da caridade entre pessoas de mesma religião ou de mesma seita? E o que o Espírito vai responder? Que não deve haver diferenciação alguma entre os indivíduos que procuram a caridade, tendo essa seita ou aquela, ou essa ideia de Deus, ou aquela outra. Ou seja, todos nós somos irmãos. E no momento que nós vamos atender alguém, evidentemente que não iremos perguntar qual a religião, porque se tu for espírita, eu te atendo. Agora, se tu for de uma outra religião, eu não te atendo. Não deve haver isso, já que todos nós somos irmãos. Então, o preconceito de seita é algo que deve ser abolido entre nós. Mas aos preconceitos de castas. O que são preconceitos de castas? São aqueles preconceitos que também existem aqui na Terra, de indivíduos de diferentes posições econômicas. Ou seja, aquele que se coloca assim, ó, bom, eu economicamente, eu estou muito bem situado financeiramente, então eu não vou conversar, vivenciar com aquele outro lá que é uma pessoa que não tem condição econômica alguma. Eu sou superior a ele. Esse é um preconceito, né, de castas. O preconceito de castas, muitas vezes, vai na posição social. Bom, eu moro bem, tenho determinados bens, aquele outro lá não tem, então eu sou superior a ele. Esse é o preconceito de castas, que também não deve existir, porque nós sabemos que através do processo reencarnatório, nós podemos ser colocados em determinadas situações econômicas, né, para vivenciar essa ou aquela oportunidade. E preconceitos de cor, que ainda existe, infelizmente, aqui na Terra, né? Quando nós sabemos que o corpo físico vai se desfazer logo ali adiante, né? Por que muitas pessoas, muitas vezes, colocam a cor como fator predominante de separação dos indivíduos? E isso existe, bastante vocês sabem disso, né? Então, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos, né? Claro que deve nos unir como irmãos que somos, filhos de um mesmo Deus, num processo, né, reencarnatório, para exatamente angariarmos os recursos de intelectualidade, de moralidade necessários para ir à frente. Nós somos espíritos ainda incompletos, num processo de aprendizagem, mas é esse processo que oportuniza com que efetivamente na vivência social podemos dar o nosso melhor no convívio com o outro. E um dos modos de nós irmos à frente, de nós alcançarmos o progresso, é o que está lá no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste.
Por quê? Porque no momento em que nós utilizamos a mediunidade, e aqui vai falar em mediunidade, não é? Como Cristo está nos sugerindo que possamos utilizá-lo. É o momento em que nós efetivamente alcançaremos o progresso, a autoiluminação. Então a mediunidade é um desses componentes que oportuniza, quando trabalhado com harmonia, com o Cristo, alcançar o progresso. Tanto é assim que no livro Diretrizes de Segurança, que é um livro bastante interessante, de Divaldo Pereira Franco e de Raul Teixeira, tem uma questão lá, a questão primeira, que vai nos alertar sobre a oportunidade de nós desenvolvermos as nossas potencialidades morais através da mediunidade. Vai dizer assim, ó, qual a finalidade da mediunidade na Terra? E Divaldo responde, a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. E aí ele está falando naquela mediunidade que nós utilizamos dentro da casa espírita, a mediunidade onde trabalhamos, não é, nos postulados do Evangelho. Então a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Olha a grande oportunidade que nós temos no trabalho do bem ao próximo, resgatarmos débitos do passado. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta ao mundo espiritual, trazendo um informe de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contato mantido com os encarnados. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. E daí nós perguntamos, então, o que é a mediunidade? Lá no livro dos Médiuns, na altura do item 150, no capítulo 14, Allan Kardec irá nos apresentar dois conceitos de mediunidade bastante interessantes. Logo no início do capítulo 14, o codificador afirma: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então ele nos dá um conceito mais geral de mediunidade, num primeiro momento, dizendo que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por fato médium, ou seja, nós todos. Nós todos. E ele vai dizer logo em seguida: todavia, usualmente se aplica, senão aqueles nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos claros, de uma certa intensidade, o que depende do organismo. Então ele dá um conceito geral de mediunidade, dizendo que todos nós somos médiuns, e depois ele individualiza esse conceito, dizendo que muitas vezes médium é aquele que ostensivamente apresenta características mediúnicas, é aquele que psicografa, é aquele que ouve, é aquele que vê, muitas vezes de um modo mais particularizado. Na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, aquela série do André Luiz, o Espírito Emmanuel irá fazer uma afirmação bastante interessante sobre mediunidade. Lá na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, diz ele assim, todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. O que ele está dizendo aqui? Que todos nós somos médiuns dentro do campo mental em que nós nos situamos. Então nós estamos aqui, por exemplo, numa casa espírita. Temos mais ou menos os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos. Estamos com esses pensamentos e objetivos, nos sintonizando com a espiritualidade superior.
Mas agora companheiros nossos que se encontram lá num clube neste momento, eles também estão sintonizando com alguém desencarnado que está pensando ali como ele. Aqueles nossos companheiros que estão lá num bar agora, eles também estão sendo médios porque eles emitem pensamentos que sintonizam com alguém desencarnado que está lá com eles. Então, de acordo com a onda mental em que nós estabelecemos, nós vamos nos conectando à espiritualidade. Claro que o grande objetivo nosso é a sintonia com a espiritualidade superior, né? Que aqui nós conseguimos através deste momento, por exemplo. Mas agora, aquele companheiro médico, enfermeiro, aquele outro que está desempenhando tarefas dessa ou naquela condição, eles também estão sendo, né, está buscando uma sintonia, mesmo inconscientemente, com algum desencarnado. Então ele também é médium. Então todos nós somos médios na onda mental em que nós nos sintonizamos. Associando-se às energias edificantes, fluem na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes identificadas com as forças inferiores. Ou seja, nós vamos sintonizar com a espiritualidade superior ou inferior de acordo com a nossa onda mental, de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Por isso que muitas vezes ocorre de nós não estarmos espiritualmente muito bem, porque o nosso pensamento ele não é harmônico o tempo inteiro. Nós temos um pensamento harmônico, mas muitas vezes numa conversa, em algo que a gente assiste, por exemplo, na televisão, ou em algo que a gente lê, esse pensamento cai. Depois nós vamos lá, mais adiante, o nosso pensamento se eleva novamente. E assim nós vamos no dia a dia, né? Nós sabemos que, de um modo geral, nós conversamos, por exemplo, muito mal. A nossa conversa, em muitos aspectos da vida, ela é totalmente materializada, em grande parte dela. São questões, né, mais materiais do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, quando nós vamos orar, é que nós elevamos esse padrão vibratório com a espiritualidade superior. Então, nós temos que cuidar desses pensamentos que nós temos. Mais adiante, Emmanuel vai colocar assim, ó, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A nossa mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, ou seja, nós temos que necessariamente colocar um padrão mental mais elevado. E como é que nós fazemos isso? Através da leitura, através da oração, através das nossas atitudes de um modo mais elevado. Aí então, nós temos um contato maior com a espiritualidade superior. E nós observamos também que necessariamente ao longo do nosso processo reencarnatório, nós temos que engrandecer esta mente através da intelectualidade, ou seja, buscar, não é, aprimorar através dos processos intelectuais, elevar mais, né, o nosso padrão da mente. Ao mesmo tempo que intelectualmente, moralmente também. Então esses dois aspectos é que irá chamar a nossa atenção. No capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, na altura do item 226, Allan Kardec irá fazer uma pergunta interessante à espiritualidade superior, né? Lá no capítulo 20, pergunta assim Kardec: o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do indivíduo? Ou seja, eu vou ser médium de acordo com a minha capacidade moral mais elevada? Tem essa relação? E o que é que os espíritos respondem? Que não. A faculdade, propriamente dito, relaciona-se com o organismo. Ela não tem relação com a moralidade. Algumas pessoas pensam assim, ó, mas por que Deus deu a oportunidade de mediunidade tão elevada para aquele indivíduo e ele utiliza para fazer aquelas coisas lá totalmente contrário à moral? Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com mediunidade. Tem pessoas que fazem isso. Mas por que Deus oportunizou? E daí os espíritos respondem: seria o mesmo que nós perguntarmos por que Deus deu a palavra para todo mundo. Alguns utilizam a palavra muito bem e outros, né, utilizam as palavras do jeito que a gente sabe que utilizam. Né? Então Deus dá a condição, o dom. Agora a utilização
cada um faz e cada um vai se comprometer de acordo com aquilo que está fazendo com essa mediunidade. Então, assim, o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium. Não, a faculdade propriamente dito relaciona-se com o organismo. O que é isso? Relaciona-se com o organismo. É que muitas vezes, aqui na Terra é bastante comum, nós vimos com mediunidade. Nós chegarmos aqui com uma mediunidade às vezes um pouco mais ofensiva. E quando se apresenta dessa forma, nós nos preparamos lá na espiritualidade muitas vezes, né? Lá no livro segundo daquela série do André Luiz, Começa o Nosso Lar, tem os mensageiros, que é o segundo. Há informações bastante significativas sobre o modo que nós vamos utilizar a mediunidade aqui na Terra. Lá nos mensageiros é dito assim, ó, que muitos de nós que estamos aqui na Terra e podemos utilizar da nossa mediunidade para o bem, nós nos preparamos durante décadas na espiritualidade. Centenas e centenas e centenas de indivíduos saem lá da espiritualidade superior para vir aqui à Terra. E no dizer de André Luiz, para ser assim, ó, cartas vivas do Evangelho. O que é isso? Aquele indivíduo que vai trazer o Evangelho na forma de palavra e na forma dos seus atos. Então nós viemos da espiritualidade em muitas oportunidades, radicados no organismo, essa oportunidade de mediunidade, justamente que passamos lá naqueles institutos que tem na dimensão espiritual, para uma preparação perispiritual, para que possamos vir aqui na Terra com aquela oportunidade de servir. Né? Por isso que ele diz que se radica, relaciona-se com o organismo. Então, o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium, e os espíritos respondem que não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo do seu uso, que pode ser mais ou menos bom segundo a qualidade do médium. Né? Por isso que neste capítulo 26 está colocado ali da nossa oportunidade de desenvolver, trabalhar com essa mediunidade dentro das nossas casas espíritas através da mediunidade com Jesus, né? Ou seja, trabalhando em favor do próximo, com amorosidade, trabalhando com uma possibilidade de efetivamente ter um desinteresse de qualquer ordem econômica ou de qualquer outra natureza em favor do próximo. Então, somente assim é que efetivamente nós vamos conseguir, não é, colocar em prática aquilo, aqui na Terra, aquilo que nós programamos na dimensão espiritual. E nós temos exemplos, vários exemplos de criaturas que ao longo da história aqui da humanidade se apresentaram com mediunidade própria em favor do próximo. Exemplos e exemplos. A gente poderia passar horas aqui trazendo esses exemplos de indivíduos que tiveram a oportunidade de servir ao próximo e efetivamente serviram. Então nós lembramos aqui, não é? Daquela jovem, menina, adolescente ainda na Europa, que oportunamente nasce no seu coração a oportunidade de servir ao Cristo, o interesse de servir ao Cristo. E aquela menina, então, busca a ordem de Nossa Senhora do Loreto, uma instituição católica, né, que ela procura iniciar os seus estudos dentro daquela ordem religiosa, Nossa Senhora de Loreto. Aquela menina, logo em seguida, fazer seus primeiros estudos, ela é levada para a Índia, em Calcutá. E lá ela prossegue nos seus estudos, não é? Para se tornar uma irmã religiosa. E ela fica um pouco restrita num determinado local, até que um determinado dia ela é convidada a participar de uma liturgia religiosa numa cidade próxima, distante em torno de 100 quilômetros de Calcutá. Ela vai até essa cidade de trem. E lá os trens eram tão cheios no início do século XX,
que ela, ao chegar ao término do seu destino, quando chega na cidade, ela vai descer e as pessoas descem, e restam 3 pessoas que caem mortas lá, que não caíram antes porque não tinha espaço para cair. Ela então começa a perceber a realidade tão precária e triste da Índia, especialmente de Calcutá. Quando ela retorna para sua ordem religiosa, ela começa a perceber lá fora que os indivíduos morriam na rua sem qualquer assistência, especialmente de lepra, de hanseníase. Então era a quantidade de pessoas que morriam sem atendimento algum. Ela retorna, não é, à sua ordem religiosa, ela prossegue as suas aulas, ela dava aula de inglês para crianças carentes, e ela começa a pensar assim, o que é dar uma aula, né, para essas crianças, tendo lá fora essa realidade que ela começa a conhecer. Então, num determinado dia, ela vai atender alguém que está necessitada do seu auxílio, ela vai, atende. Quando ela entra no monastério em que ela está, ela abre a porta e ela vê a figura do Cristo lá na parede. Mas parece que naquele dia foi diferente. Ela já tinha visto uma centena de vezes aquela figura, mas aquele dia foi diferente. E embaixo da figura do Cristo tem uma frasezinha curta: tenho sede. E ela pensa no Cristo lá no Gólgota. Se aquela época no Gólgota ele tinha sede de líquido, agora a sede do Cristo era de amor. Ele queria pessoas que o amassem e que esse amor se transformasse em trabalho em favor do próximo. Então ela toma a resolução de ir aos seus superiores e pedir para sair daquela ordem de Nossa Senhora de Loreto. Ela abandona aquela ordem e vai criar uma outra ordem religiosa, né, chamada Servas do Cristo. Lá essa ordem religiosa começa a trabalhar na Índia, vai para a África, vai para a América Latina, vai para o mundo inteiro, e aquela criatura de baixa estatura, pequenininha, mas uma gigante, utilizando a sua mediunidade, ela se torna conhecida do mundo inteiro. E no ano de 1979, ela vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quando ela faz um discurso agradecendo aquele prêmio, ela vai dizer naquele discurso longo, lá no meio do discurso, uma frasezinha interessante. Diz ela: o meu grande objetivo na vida é trabalhar pelos meus pobres, aqueles que são mais carentes. E se torna conhecido como a grande Madre Teresa de Calcutá, né? Aquela criatura que deixou um rastro de luminosidade através da utilização do trabalho no bem, utilizando a sua mediunidade para o bem do próximo. Então nós temos exemplos e exemplos de criaturas que, utilizando essa mediunidade, transformam a realidade na Terra, transformando a sua própria realidade, né? Assim como aquele muito conhecido de nós próprios, Francisco Cândido Xavier, que logo lá, quando ele era pequenininho, tinha 2 anos, ele, numa tarde em que chovia muito lá fora, relampeava e trovejava, ele ficou com muito medo, foi para baixo da mesa, né, puxou ali um local para se proteger. Quando ele está lá com medo, alguém vem e levanta: Chico, não tenha medo das coisas de Deus. Era a sua mãe, Maria João de Deus, desencarnada alguns meses antes. Ela pega o Chico e vai colocá-lo sentadinho ali e vai explicar a ele a grande realidade de Deus nas nossas vidas. Vai dizer da sua missão. E aquela criança cresce, não é? E se transforma, para o conhecido de todos nós, esse grande trabalhador do bem, o exemplo de humildade, de alguém que efetivamente trabalhou em favor do próximo e deixou um outro rastro de luminosidade em nosso favor, de todos nós. Então, meus queridos amigos, neste capítulo 26, nós vamos encontrar aquela mediunidade que deve efetivamente ser uma mediunidade gratuita,
porque foi outorgada a nós outros justamente para que nós pudéssemos fazer o bem, trabalhar, não é, em favor do próximo, para que se transforme essa realidade. No mês de abril, eu estive aqui nessa casa, por ocasião do aniversário da nossa querida Simão Pedro, fazendo a palestra. E nós falamos aqui, não é, do nosso querido presidente Adelino Ferreira Borba, fundador desta casa, e nós, quando pensamos na mediunidade gratuita, pensamos no modo de trabalhar em favor do próximo, nós lembramos do nosso irmão, não é? Porque tem que efetivamente alguém estar à frente com amorosidade, com disposição de trabalho. Se essa criatura existe, a espiritualidade vem e oferece as condições para efetivamente realizar o bem. E o nosso irmão foi um exemplo disso. Então a mediunidade gratuita é essa grande oportunidade que Deus está nos dando para nós mudarmos a nossa realidade, mudando a realidade de outras criaturas tantas. Muita paz a todos.